há algumas coisas que o Senhor Jesus espera de todos os seus discípulos. Entre elas, podemos relacionar a responsabilidade de ensinar os mais novos. E quando falamos a respeito do ensino, esse ensino tem um padrão. Ele não deveria ser mera exposição teórica e de informação, mas ele deve ser fundamentado no exemplo. Esse é o assunto da nossa conversa hoje. Fique comigo e nos próximos minutos nós vamos entender um pouco melhor esse princípio bíblico. Estou hoje em Jaú, no estado de São Paulo, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. Jesus, quando nos comissionou a fazermos discípulos das nações, disse também ali em Mateus 28, nos versos 19 e 20, que nós deveríamos não apenas batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas também ensiná-los a guardar tudo quanto Ele nos tem ordenado. Ou seja, todo cristão deve reproduzir a sua fé e gerar novos discípulos. E esses novos discípulos, além de serem consolidados na fé por meio do batismo, eles precisam ser ensinados. Ainda que nós tenhamos na estrutura das nossas igrejas hoje em dia, ministério de ensino, cursos específicos, aulas que são dadas, nós jamais podemos roubar tanto o elemento pessoal como a responsabilidade do ensino pessoal, um discipulado individual, orientação prática sendo oferecida por pessoas que talvez nunca farão isso de púlpito, com o microfone na mão, por exemplo. Mas isso não pode ser negado. Nós temos o reconhecimento da palavra de Deus, de que aqueles que Deus levanta como mestres, mas também temos uma declaração lá no livro de Hebreus, no capítulo 5 e no verso 12, que diz: quando vocês já deveriam ser mestres em razão do tempo decorrido. Ou seja, não está falando que todos estariam no ofício ou no dom do ministério do mestre, mas que teriam a responsabilidade de ensinar outros, porque cada um de nós pode e deve ajudar as pessoas com aquilo que recebeu. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 1, no verso 4, com a consolação que nós somos consolados, nós também consolamos os outros. Tudo aquilo que já recebemos, tudo aquilo que já praticamos, nos exercitamos, deve ser transbordado. E é nessa perspectiva que entra o ensino de todo cristão. Por exemplo, o apóstolo Paulo, na carta a Tito, diz no capítulo 2, dos versículos 3 a 5, do mesmo modo, quanto às mulheres idosas que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Aqui ele requer um comportamento dessas mulheres idosas, mas também diz que elas devem ser mestras do bem. O que significa aqui ser mestras? Instrutoras, orientadoras. Elas vão instruir as jovens recém-casadas, amar o marido e os filhos, serem boas donas de casa. Ou seja, essa responsabilidade de ensino não diz respeito apenas a explicar detalhes de toda a doutrina, mas também da conduta que se espera de todo cristão. No entanto, quando falamos do ensino, mais do que ter uma informação a transmitir, precisamos ter um elemento chamado vida. A base e o fundamento de tudo é o exemplo. Olha o que Jesus disse a respeito dos escribas, que eram os ensinadores da lei de Moisés nos seus dias. Em Mateus 23, de 1 a 3, lemos: então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Esses eram doutores da lei, tinham o conhecimento teórico, mas não praticavam aquilo que ensinavam. Então Jesus está dizendo, vocês vão ter que obedecer o que está na lei, independente deles praticarem ou não, mas não imitem a conduta deles. Com isso, Jesus está chamando a atenção para o que toda pessoa que ensina deveria ter, não apenas um apontamento teórico, de mera informação, mas o respaldo de um exemplo. Aliás, quando falamos a respeito de exemplo, precisamos entender como discípulos de Cristo, em primeiro lugar, seguimos o exemplo dele. 1 de João 2,6 diz, quem diz estar nele deve andar como ele também andou. Em 1 de Pedro, no capítulo 2 e no verso 21, nós lemos que Cristo nos deixou exemplo a fim de que a gente siga as suas pegadas. E dessa forma, Jesus não apenas se tornou um exemplo, mas a partir do momento em que eu e você seguimos o exemplo dele, nós também nos tornamos modelo e referenciais para outro.
Por isso Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 11, no verso 1, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quando eu e você imitamos a Cristo, que é o nosso referencial, isso também nos coloca na posição de podermos ser imitados. Paulo orienta seu discípulo Timóteo e diz em 1 Timóteo 4,12, ninguém o despreze por você ser jovem, pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Eu e você fomos chamados para ensinar e orientar os mais novos. Evidentemente, precisamos do conhecimento bíblico e crescer nele, mas não se trata apenas de dar uma aula sobre a doutrina. Nós precisamos ensinar por meio do exemplo. Algumas pessoas dizem que as palavras até influenciam, mas o exemplo arrasta. Ele não apenas atrai, ele gera um grande impacto. Quando olhamos para o próprio texto de Paulo a Tito, no capítulo 2, eu li dos versículos 3 até o 5 para falar das mulheres idosas ensinando as mais novas, mas na sequência, no verso 7, Paulo diz ao seu discípulo, seja você mesmo um exemplo de boas obras. No ensino mostre integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Então ele diz, um exemplo de boas obras, e mesmo na hora de ensinar, não apenas comunique a doutrina, seja um exemplo de como a palavra é anunciada, da abordagem, na exposição, mas também no coração com que você faça isso para não dar ocasião a que ninguém, absolutamente ninguém, fale contra nós. Então, ao olharmos para as Escrituras, percebemos a necessidade de um ensino e percebemos o quão importante é o exemplo. Mas eu quero chamar a sua atenção para algumas declarações que Paulo fez, falando a respeito da importância do exemplo. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4 e no verso 16, ele diz, portanto, eu peço a vocês que sejam meus imitadores. Basicamente, ele se levanta, ele chama a responsabilidade e diz, eu sou padrão de conduta e comportamento. Como vimos em outro texto, Paulo mostra que essa autoridade provinha dele imitar a Cristo. Mas ele não está apenas dizendo, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Pelo contrário, ele estava dizendo, eu faço o que eu digo e vocês podem reproduzir esse modelo, não só do que eu digo, mas primeiramente daquilo que eu também faço. Na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 4 e no verso 12, nós novamente voltamos a observar um comentário relacionado com isso. Ele diz, sejam como eu sou, porque eu também sou como vocês. Isto é o que lhes peço, irmãos. Vocês não me ofenderam em nada. Quando ele diz, sejam como eu sou, ele está, obviamente, de novo, chamando a responsabilidade de um exemplo, de um posicionamento claro, de uma conduta que pode ser imitada. Na carta de Paulo aos Filipenses, e a razão de ler vários versículos não é apenas tentar gerar informação repetida, é tentar te mostrar que mais do que informação, isso entra no patamar de ênfase. Filipenses capítulo 3, verso 17, irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Então mesmo Paulo que diz, me imitem como eu imito a Cristo, ele diz, tem pessoas no meio de vocês que estão me imitando como eu imito a Cristo, e eles, por sua vez, precisam também ser observados. Ou seja, de novo o padrão do exemplo, gerando autoridade em relação ao ensino. Na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1 e no verso 6, ele diz, e vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Em toda parte, a orientação de Paulo era a mesma, as observações que ele faz eram exatamente as mesmas. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, nós também vemos o apóstolo Paulo dizer no verso 7, porque vocês mesmos sabem como devem nos imitar, visto que nunca vivemos de forma desordenada quando estivemos entre vocês. Ele diz, vocês sabem como devem nos imitar. Por quê? Porque esse modelo de ensino através do exemplo estava tão fundamentado que ninguém questionaria. No verso 9, do mesmo capítulo, ele diz, não que não tivéssemos o direito de receber algo, mas porque tínhamos em vista apresentar a nós mesmos como exemplo para que vocês nos imitassem. Então, novamente, mais do que mera repetição de informações, o que nós encontramos aqui é um padrão recorrente de ênfase. No livro de Hebreus, no capítulo 13, no verso 7, a Bíblia diz, lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram.
O autor de Hebreus não está meramente dizendo, olha, reproduza o que foi falado. Ele diz muito mais do que o que foi falado, porque normalmente o que foi falado é primeiramente aquilo que tem sido vivido. Então ele está dizendo, imitem a fé que eles tiveram. Eu sou grato a Deus por ter pais que viveram uma vida exemplar em Deus e deixaram um modelo que pudesse ser imitado. Eu sou grato a Deus porque hoje, olhando para meus filhos crescidos, criados, eu vejo, o impacto que o exemplo, tanto meu como de Kelly, minha esposa, a mãe deles, teve sobre a vida deles e o quanto eles falam sobre isso. Louvo a Deus porque já vejo o meu filho se tornando o modelo e a referência para os meus netos. Então, nós temos um exemplo sendo transbordado por gerações, mas temos o exemplo que também toca e impacta a vida dos filhos espirituais, que começam a andar nos mesmos princípios. Então, quando olhamos Jesus falando, sobre gente como aqueles escribas que tinham um alto conhecimento bíblico, mas pouco exemplo, nós entendemos que o Senhor não está desprezando a importância do conhecimento bíblico, mas Ele está nos advertindo da falta de exemplo. Então que possamos conhecer a palavra, amá-la, mas em primeiro lugar vivê-la. Então, por meio do exemplo, deixar um rastro de impacto e de grande influência. Que por meio da nossa conduta, pessoas sejam afetadas. Então que você também entenda que em toda a sua dedicação a Deus para andar na palavra, além de você mesmo honrar a Deus na sua vida pessoal, além de tudo aquilo que você vai desfrutar, lembre-se que você tem a oportunidade de ser colocado por Deus numa vitrine, chamar a atenção de outros, inspirar outros, influenciar outros e dessa maneira não apenas ser impactado pelo que te toca, mas transbordar isso para a glória de Deus. Que o Senhor nos ajude para que não haja no nosso meio tanta hipocrisia e que possamos ser crentes exemplares e que possamos ensinar mais do que pela fala, por meio da conduta.